digno de ser adorado, muito digno de receber de nós toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Senhor amado, Pai querido, te louvamos e te adoramos, porque Tu és um Deus grande, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus amigo, cuidadoso, zeloso, Pai que quando nos corrige, mas corrige porque o Senhor nos ama, Senhor. Senhor amado, Pai querido, queremos Te agradecer, Senhor, porque neste dia o Senhor nos dá esse privilégio, essa oportunidade de subirmos até a Tua casa para prestarmos um culto nesta noite. Senhor, o culto de louvor e adoração ao Teu nome, ó Pai querido, e o que Te daremos por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, que nós possamos Te dar nesta noite atenção, que nós possamos Te dar, Senhor amado, o melhor louvor, o louvor que não vem só dos lábios, mas o louvor que é gerado nos nossos corações, Senhor. Senhor amado, que nós possamos Te dar, Senhor Deus da glória, uma atenção à Tua palavra, porque é ela que ilumina nossos caminhos, é a Tua palavra, Senhor, que nos direciona. Senhor amado, é a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a Tua palavra que nos alimenta, é a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra, ó Pai querido, que traz resposta, consolo, cura, Senhor, direção, libertação, transformação para nossas vidas, Senhor. Senhor amado, queremos Te agradecer, Senhor, ó Deus querido, e que o Senhor, Deus, nesta noite, receba o culto que nós vamos prestar a Ti, Senhor amado, Pai querido, um culto com alegria e com entendimento, ó Deus. Senhor, toma o nosso pastor Márcio nas Tuas mãos. Obrigada, Senhor, pela vida do Teu filho, do Teu ungido, Senhor amado. Ó Deus, que a gente vê, Senhor, amado, Pai querido, que não tem medido esforço, ó Deus, ó Deus, Senhor, para que a Tua casa, Pai querido, venha, ó Pai, está, Senhor, Deus da glória, Pai, Senhor, da forma como, ó Deus da glória, venha agradar o Teu coração, Senhor. Amado Pai, trabalha na vida do Teu filho, ajuda ele a cada dia, sustenta o Teu filho na caminhada contigo, ó Deus. Dá vitória ao Teu filho naquelas causas que ele tem colocado diante de Ti, Senhor. Amado, traz resposta, traz solução, dá livramento, ó Deus. Dá vitória ao Teu filho, ó Deus. Pai, não só a ele, mas também a pequena Sofia, a Patrícia, ó Pai querido, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, ó Pai, que formam o governo da Tua casa. Ajuda, Pai, os Teus filhos, ó Pai querido, a entender o Teu propósito e fazer, ó Pai, conforme o Senhor quer, Senhor. Amado Pai, que eles sejam a cada dia dirigidos pelo Teu Espírito, ó Pai. Ó Deus da glória, abençoa cada um, ó Deus. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, nos encontramos nessa noite, noite de gratidão. Que maravilha, Senhor, estar em Tua casa. Tantos, Senhor, queriam estar no nosso lugar e não pode, Jesus. Gratidão, Senhor, por poder, Senhor, Te prestar um culto, Senhor, porque Tu é digno de toda honra, toda glória, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade, pelos Teus livramentos, Senhor, por cada cuidado que o Senhor teve com cada um de nós aqui durante essa semana, ó Deus, nos livrasse, nos guardasse, Senhor, muitos livramentos que nem vimos, Senhor, mas o Senhor, com a Sua mão de graça e poder, nos livrou de todo o mal. Pai amado, nessa noite eu também quero Te pedir, Senhor, por aqueles que vão nos visitar essa noite, Senhor, vai trazendo eles, Senhor. Traz, meu Deus, que em nome de Jesus, nenhum empecilho, Senhor, impeça dos Teus filhos chegar na casa, na Tua casa.
E eu tenho certeza, Senhor, que eles vão entrar aqui de uma forma, mas vão sair completamente diferente, porque eles vão, Senhor, sentir a Tua presença. Eles vão, Senhor, através do louvor, da palavra, das oportunidades, eles vão, Senhor, sentir o Senhor falando ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Também queria estar te pedindo por aqueles irmãos que estão desanimados, Senhor, que estão cansados. Renova os teus filhos, Senhor. Dá um renovo vindo, Senhor, do teu Espírito Santo, que o único que nos traz, Senhor, esse bálsamo, que nos, Senhor, faz daquele que está cansado se sentir igual um vigor de uma pessoa nova. A tua palavra diz que o Senhor nos dá vigor. E eu peço, Senhor, pelos meus irmãos, que aqueles que se encontram dessa forma, Senhor, desanimado, que o Senhor venha nessa noite trazer um novo ânimo para eles, Pai, que eles sintam prazer de vir à tua casa e que nenhum empecilho, Pai amado, possa impedir teus filhos de estar aqui junto conosco, Pai, para louvar e engrandecer o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de falar contigo. Que grande privilégio, um amigo incomparável. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Continuando na sua presença, ó Pai, nós queremos te agradecer, te dar honras e glórias, Senhor, porque o Senhor tem sido benigno para as nossas vidas, ó Pai, e misericordioso para cada um de nós, Senhor. Sabemos que não merecemos nada do que o Senhor tem nos dado, Senhor, mas te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, apressa os passos daquelas pessoas, nossos irmãos que ainda estão a caminho, Senhor, para que juntos possamos te louvar, te cultuar, engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Aquelas pessoas que estão em comemorações, que estão enfermas, que estão afastadas de ti, não podem vir à tua casa, que teu Espírito Santo possa estar alcançando a cada coração nesse momento, Senhor. Aquelas pessoas que estão desanimadas, Senhor, que teu Espírito Santo possa estar tocando os corações, enchendo da vontade de estar na tua casa, te louvando e engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Te peço uma bênção especial pelos nossos adolescentes, Senhor. Muitos estão entrando em férias, Senhor. Que eles possam sentir a vontade e o desejo de estar na tua casa, Senhor, por si só, Senhor. E que possam ter esse encontro contigo, real, vivo e verdadeiro, Senhor. E saber que sem ti, nada nós podemos fazer, Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, e fala ao nosso coração nessa noite, Senhor, porque o teu povo carece de te ouvir. Fica conosco, nos abençoe, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga para quem está do seu lado assim: que bom que você veio. Declare para ele assim: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvor
pois Altíssimo declara: celebrarei do meu viver, cantarei pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti. Com quê? Com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Oh, oh, pois tu és o quê? Oh, aleluia. Oh, oh. Ele é o Criador, digno de toda adoração, toda glória e toda honra é dada a Ele. A glória, a força e o poder, oh maravilha, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder, oh, Jesus, louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, o louvor ao Rei Jesus, a honra. A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nesse início de culto, no qual celebramos ao Senhor Jesus, momento de adoração e de louvor, no qual louvamos ao nosso Deus pela encarnação, a vinda do Messias. Vamos fazer a leitura, Salmo 134, versículo 1 e versículo 2. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra.
Diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, ergueis a mão para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos ler juntos, todos juntos, esse texto? Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos estar falando com o Senhor em adoração, buscando a sua presença, clamando pela sua bênção sobre a nossa vida nessa noite. Eu vou pedir à nossa irmã Marlene que esteja elevando a sua voz em oração. A igreja pode se assentar. Vamos louvar ao Senhor com o hino 231. Surgiu
a palavra, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao versículo 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 14. Diz assim o Evangelho: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, para que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Palavra do nosso Deus. Convidar o nosso irmão Paulo, vai estar louvando ao Senhor nesse momento. Amém? Glória a Deus. Nós passamos um ano, né? Quase um ano. Passamos no vale. Todos nós passamos no vale. Mas nós estamos aqui. Amém? Vale, Senhor, deixamos ele para trás. Agora receba os nossos louvores, nossa oração de agradecimento no nome de Jesus. Passei pelo vale e sobrevivi, lutei várias guerras e venci. Quem vê minha aparência, pareço que estou bem, mas que na verdade tem um porém. Por ter lutado, mesmo sem forças, não ter desistido e mesmo ferido, ter continuado. Isso me esgotou como um poço de água. Estou precisando do seu renovo pra minha alma. Renovo. Eu quero teu renovo, preciso de renovo, pois não posso parar, tenho que lutar de novo. Renovo. Eu só tenho a ti, a quem eu posso buscar renovo. Renovo pra andar, renovo pra lutar,
renovo para cantar, renovo para pregar, renovo para seguir, renovo para servir, renovo para te ver, renovo para ser um adorador, que te pareça bem, que agrade os seus ouvidos, os seus olhos também. Eu quero algo novo, preciso da tua parte, renovo. Eu já estou sentindo o teu renovo, eu já estou sentindo a tua glória, eu já estou sentindo algo novo que está vindo sobre mim agora. Já estão vendo as tuas mãos me derramando com seu santo fogo. O céu abriu aqui neste lugar. Já estão vendo o que é que tem renovo. Aqui tem renovo para a tua alma. Aqui tem renovo para a tua casa. Aqui tem renovo para teu casamento. Aqui tem renovo, aqui tem alento. Tem renovo pra ti, tem renovo pra mim. Tem renovo na casa, tem renovo e tem graça. Tem renovo e tem fogo, tem renovo e tem unção. Tem renovo, tem. Eu quero esse renovo. Eu já estou sentindo o teu renovo, eu já estou sentindo a tua glória, eu já estou sentindo algo novo que está vindo sobre mim agora. Já estou vendo as tuas mãos me renovando com teu santo fogo. O céu abriu aqui neste lugar. Já estou vendo todo renovo. Receba renovo, sinta esse renovo, sinta algo novo, sinta esse renovo, glorifica agora, renovo e vitória, glorifica agora, renovo e vitória, tem renovo pra ti, tem renovo pra mim, tem renovo na casa, tem renovo e tem graça, tem renovo e tem fogo, tem renovo e tem unção, tem renovo, tem, eu quero esse renovo. Amém. Vamos louvar ao Senhor ainda com o hino 239. O nosso cenário, Nasce Jesus, fonte de luz. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Vai a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo.
Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 4 a versículo 7. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Momento de gratidão ao nosso Deus, pela encarnação do Senhor Jesus, pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nosso culto de adoração e louvor ao Senhor, porque o Salvador, o Messias, aquele que havia sido prometido, nasceu. Diante dessa verdade, reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e nos colocamos diante dele em confissão, reconhecendo que a encarnação e a morte do Senhor Jesus trouxe a nós a salvação, o derramar do seu sangue trouxe a nós o perdão dos nossos pecados. Por isso confessamos ao Senhor, aquietamos o nosso coração, aquietamos a nossa mente e buscamos a presença do nosso Deus em confissão, reconhecendo que Ele é o único que pode, então, nos perdoar do nosso pecado. Nós vamos orar silenciosamente. Após esse momento de oração silenciosa, eu pedi à nossa irmã Ícia que venha ao microfone e faça a oração de confissão. Oremos. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Deus, nesta noite, pela Tua presença no nosso meio. Tua presença, Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito, ó Pai, que nos faz nos sentir, ó Deus querido, culpados, ó Deus, frágeis, pecadores, ó Deus, diante da Tua presença. Mas nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque um dia, por amar tanto, ó Deus, o Teu povo, por amar tanto, ó Deus, por todos aqueles que Tu enviaste, Senhor, o Senhor enviou o Teu Filho, Jesus Cristo, para nascer. Mas louvado e engrandecido é o Teu nome, que o Teu Filho veio ao mundo, mas Ele morreu. Ele viveu neste mundo como nós vivemos, conhecendo todas as nossas necessidades, sabendo das nossas fraquezas, mas aprove um dia, lá na cruz do Calvário, o Senhor moeu pelos nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, rogando o Teu perdão. Aquela cruz, aonde o Senhor ferido, castigado pelo meu pecado, pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, Senhor, pela nossa malícia, como homens carnais, humanos que nós somos. Mas nós Te rendemos graças, Te bendizemos o Teu nome, Senhor, porque só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Por isso que a Tua igreja, Senhor, nesta hora Te confessa os Teus pecados e reconhece, Senhor, a nossa imperfeição, reconhece as nossas impurezas e pede o Teu perdão, pede a Tua graça, e louvado seja o Teu nome. Porque quando nós, ó Deus,
confessamos os nossos pecados, ó Deus, e reconhecemos, ó Deus, o nosso erro e nos arrependemos, o Senhor gratuitamente, através de Jesus Cristo, nos dá perdão. E eu quero te agradecer por este perdão que o Senhor nos dá nesta hora, Senhor, que o Senhor limpa o nosso pecado, Pai, e que nós não venhamos, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, a cometê-los novamente. Mas que, se assim for, Senhor, que nós possamos a cada dia a reconhecer os nossos erros e entregar, Senhor, a Ti, porque só o Senhor é que pode nos dar perdão. Somos gratos, Senhor, e por isso, ó Deus, louvamos e rendemos o nome daquele que é, que foi e que sempre há de ser, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós rendemos toda a honra, rendemos toda a glória, porque um dia Ele nasceu, Ele viveu, mas Ele também morreu e ressuscitou. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça e pelo Teu poder nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Salmo 66, 20 diz: Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Na certeza do perdão dos nossos pecados, com alegria no nosso coração, adoramos e bendizemos ao nosso Deus. Nosso irmão Jonas vai estar conduzindo a igreja em adoração. Vamos colocar de pé. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. É tempo de louvarmos, mais um ano chegando ao fim, né? Mais um ano. Se a gente for fazer um apanhado, né, do ano, tudo que aconteceu, coisas boas, coisas ruins, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores porque Jesus, Ele morreu por nós naquela cruz. É interessante que Ele nasceu como uma esperança e morreu como uma esperança, né? Mas ressuscitou. E a palavra de Deus diz que Ele recebeu um nome tão lindo, acima de todos os nomes, porque Ele é grande e Ele é digno de toda honra e todo louvor. Declara assim: grande é o Senhor e muito digno. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande, grande é o Senhor e muito digno. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos teu nome, oh aleluia, oh, queremos o e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare a igreja, queremos o seu nome engrandecer, declarar. Queremos, declara. Coloca o seu coração nessa canção. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Oh, aleluia. Glórias a Jesus. Ele é digno de todo louvor, toda glória. O Senhor, Ele é digno de toda glória, todo louvor, toda honra. Ele é merecedor de toda glória. Ele é merecedor que levantemos as nossas mãos e adoremos. E que lancemos palavras de louvor ao nome dEle. E nós sabemos que o Senhor, Ele tem nos livrado, Ele tem ido à nossa frente, tem pelejado a nossa peleja. Ele tem ido à nossa frente. E muitas das vezes a gente acha que está no final de tudo, mas aos nossos olhos é final, mas nos olhos do Senhor é apenas o começo. É onde Ele pega a nossa causa, vai à frente e nos dá a vitória. E assim aconteceu com o povo de Israel no deserto, e o Senhor deu a vitória. E é interessante saber que nos dias de hoje Ele opera. E não importa se a noite é fria, não importa, o Senhor, Ele está aqui para nos aquecer com o seu calor, com o seu amor. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar. Então eu direi
presença do Rei. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Assim, ó, por isso pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença. Eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu danço, pulo, pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Aleluia! Glória a Deus, maravilha! Oh, maravilha! A nossa certeza da vitória que nos faz alegre. A certeza é a certeza que nos traz a vitória, a certeza da vitória, né? E o Senhor, Ele sempre está ali. E por falar em vitória, gente, né, é necessário nessa hora a gente compreender um pouco sobre o muito que Deus Ele tem nos dado. Então é tempo da gente ofertar. E lembrando, né, que nós temos vários projetos em andamento, a igreja tem vários projetos em andamento, nós temos aqui vários desafios, a igreja sabe. E eu pude ver que atrás aí do banco tem ali como é que é? Um QR Code, né? Que você pode ofertar pelo Pix, tá, gente? Modernidade, né, gente? Hoje em dia só não oferta quem não quer, gente. Tá? Porque hoje tudo, né, tá bem legal para a gente poder ajudar na obra, né? É muito bom a gente ter, né, a estrutura. Então Deus, Ele sempre vai suprir. Amém? Você pode trazer suas ofertas aqui. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade mim. Assim, você pode cantar? Que uma vez brilhou, vem limpar, resplandecer
limpar, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Os irmãos podem se assentar. As nossas crianças, elas prepararam um momento de celebração do nosso Natal e elas vão estar nesse momento com a sua participação especial, da sua maneira, louvando e bendizendo o nascimento do Salvador. Ele era um rei com todo o poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, nasceu num curral, só pra salvar a minha você. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes, glória a Deus, pois já nasceu. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes, glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Sol.
Louvamos ao Senhor pelas nossas crianças. Vamos orar. Elas vão estar saindo nesse momento. Oremos. Pai, nós louvamos ao Teu nome, Senhor, pelas nossas crianças. Pedimos a Tua bênção sobre cada uma delas e que a Tua palavra, a mensagem do Salvador, fique gravada em seus corações. O Espírito Santo de Deus dê a elas o entendimento dessa verdade. Abençoa também a liderança desse ministério, toma nas Tuas mãos, dando, Senhor, capacitação, sabedoria a cada dia. Nossa oração em nome do Senhor. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 7, apenas o versículo 7. Vamos ler juntos? E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para o Rei da Glória naquela cidade, não havia lugar para o Rei da Glória naquela hospedaria, e muitas das vezes não existe lugar para o Rei da Glória no tempo presente. Celebramos o Natal, o nascimento do Senhor Jesus, um advento extraordinário no qual cremos que Deus enviou o seu Filho, se fez homem, habitou entre nós para nos trazer a salvação. E Jesus nasce numa situação muito peculiar. A palavra de Deus nos diz que era tempo de recenseamento. Maria e José têm que viajar e são pegos de surpresa pelo nascimento do Senhor Jesus. E em meio a esse momento de surpresa, do inesperado, não havia um lugar adequado para acolher a Maria e a Jesus. Quem já teve filho sabe que o nascimento da criança, quando chega próximo a completar os meses de gestação, é bastante ansioso. E hoje nós temos a cesárea, que ela tira bastante o efeito do inesperado, porque tem dia e hora marcada, então geralmente as crianças já nascem no dia e hora pré-determinado pelo médico. Mas quando o parto é normal, não, é totalmente inesperado, as contrações acontecem no meio da noite, geralmente é de madrugada, né? Interessante isso, nunca é de dia, sempre é de madrugada. E então os pais mais precavidos já deixam ali a bolsa, as coisas preparadas, os que não são precavidos saem correndo do jeito que estão e correm para a maternidade e a criança nasce. Naquele tempo era assim, né? Não tinha parto pré-programado. Maria estava lá e de repente na viagem, talvez até pelo esforço da viagem, esse parto tenha acontecido. E o texto diz que Jesus nasce em uma manjedoura, em um estábulo, no lugar onde é reservado a colocar comida para os animais. A primeira coisa que eu queria destacar nessa noite é que Jesus já nasce no lugar mais impróprio, mais imundo da face da terra, um estábulo. Pior do que isso, só se fosse um chiqueiro, né? Mas muito, não sei quantos tiveram já a experiência de estarem em um curral, um estábulo, no lugar onde se guarda esse tipo de animais. O cheiro é bastante desagradável, né? Não é um lugar limpo, não é um lugar adequado para se ficar e muito menos para que se nasça uma criança. Mas Jesus nasce nessa realidade. O
Deus encarnado, o Filho de Deus, o Salvador, nasce nesse lugar imundo. O nosso coração é esse lugar imundo. A nossa vida é esse lugar imundo. E a palavra de Deus diz que Jesus nasceu fisicamente ali, naquele lugar, mas que ele nasce espiritualmente dentro dos nossos corações, que é um local tão inapropriado, tão impróprio para que o Filho de Deus nasça quanto aquele estábulo. O Deus que habita em nós é santo, diz a palavra. O Deus que habita em nós não compactua com a impureza, mas esse Deus habita no coração de homens impuros, como diz Isaías, homens de impuros lábios. Jesus nasce historicamente no lugar que não era para ele estar, que não era adequado para o Filho de Deus, para o Santo, para o Maravilhoso, para aquele que era o Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, como predito na profecia. Ele não era para nascer em um lugar assim. Era-se esperado que o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, nascesse no palácio, cercado de toda a riqueza, de toda a limpeza, de tudo que houvesse de mais precioso. Mas não, Jesus nasce no meio da impureza. Esse Jesus veio com esse ministério. Jesus veio a nós com esse propósito de nascer no coração do impuro. Pastor conhecido meu, ele dizia que a igreja não era museu de santo, mas sim hospital de pecadores. E é esses as quais o Senhor Jesus veio buscar e salvar aos pecadores. E quando olhamos o ministério do Senhor Jesus, a sua caminhada, e vemos Jesus lidando com as pessoas no dia a dia, no seu ministério, ele vai em busca justamente daqueles que eram rejeitados, aqueles que estavam à margem da sociedade, aqueles que estavam subjugados pelo demônio, aqueles que estavam subjugados pelo pecado, aqueles que eram rejeitados por todos. É esse que Jesus vai buscar. Jesus vem ao encontro da minha e da sua realidade, mesmo nós sendo quem somos, mesmo dentro da nossa realidade enquanto pecadores. A segunda coisa que é interessante é que Jesus nasce naquele lugar tão inapropriado, tão inóspito, mas aquele lugar é transformado pela presença do Senhor Jesus, e de repente aquele lugar que era inóspito, que era uma manjedoura, um coxo, é transformado no lugar onde as pessoas vão lá para receber o Messias. E diz o texto que nós lemos anteriormente que os pastores correram para lá, e outros textos dizem que eram os reis magos e que levaram ouro, incenso e mirra para ofertar ao Messias que havia nascido. O Evangelho nos diz que ao nascer Jesus naquele estábulo, a realidade daquele lugar muda, porque as pessoas correram para lá para prestigiar, homenagear e celebrar o nascimento de Cristo. A nossa realidade não é diferente. A realidade daqueles que encontraram a Cristo não é diferente. Quando Cristo passou a habitar em seus corações, quando Cristo nasceu nas suas vidas, então as suas realidades foram transformadas. Homens que eram cegos passaram a enxergar, coxos que estavam desde nascença paralíticos ali, andaram, foram curados e celebraram ao Senhor. Aqueles homens que foram curados de lepra, de uma doença terminal daquela época, vidas transformadas, modificadas. Homens que eram acorrentados, subjugados por milhares e milhares de demônios, foram libertos. O nascimento de Cristo mudou a realidade daquele local inóspito, daquela hospedaria, daquela estrebaria, daquele estábulo, mas também o Cristo muda a realidade da nossa vida, da nossa existência, quando nasce no nosso coração, quando nasce no coração dos homens.
o Cristo que veio para transformar o coração da humanidade. Uma pessoa conhecida minha comentou sobre uma pessoa em comum que há pouco tempo se declarou cristã e que estava fazendo parte, então, agora, de uma igreja. E ela disse para mim: olha, fulana está realmente firme na igreja, né? E eu falei: nem tanto. Porque ela está vivendo os dois mundos. Ela está vivendo o evangelho, mas não abriu mão da sua vida secular. Ela disse que recebeu Jesus no seu coração, mas esse Cristo que supostamente nasceu no seu coração não transformou a sua vida, o seu dia a dia. Isso é incompatível com a fé. Não dá para ter os dois mundos. Não dá para viver os dois mundos. Não dá para viver o Evangelho de Cristo e viver uma vida mundana cotidiana. Não dá para dizer que serve ao Senhor e reconhece Jesus como Salvador e manter uma vida do dia a dia secular, como gentio, como que não serve ao Senhor. Não dá para viver o dia a dia e domingo estar na igreja e cultuar ao Senhor e dizer que Cristo nasceu e transformou a sua vida. Isso é incompatível com a fé. O nascimento de Jesus é o nascimento de um evangelho transformador. E quando olhamos as pessoas que Jesus chamou para caminhar ao seu lado, os discípulos de Jesus, nós vamos ver que as suas vidas mudaram radicalmente. Eles deixaram realmente, literalmente, o mundo. Aquele que pescava e não pesca mais, aquele que cobrava o imposto não cobra mais. Aquele que perseguia o cristão, muito pelo contrário, se tornou o maior propagador do evangelho. Suas vidas foram transformadas. Eles abriram mão de dogmas e conceitos judaicos, como Pedro teve que abrir. Eles abriram mão de princípios filosóficos e farisaicos, como Paulo teve que abrir. Não dá para viver os dois mundos. O nascimento de Jesus no nosso coração nos chama para viver o Evangelho. E quando isso acontece, a nossa vida é transformada. Eu tenho dito isso regularmente e reiteradamente, que a Baixada Fluminense deveria ser o melhor lugar do mundo para se morar e é um dos piores lugares do mundo para se viver. Deveria ser o melhor lugar do mundo para se morar pela quantidade de crentes que tem nesse lugar, pela quantidade de igrejas, de pessoas que se dizem cristãs. Mas por que não é? Porque esse Jesus que transforma a vida, que nasce e transforma a realidade no coração daqueles aos quais o receberam, não transformou a vida de grande parte desses cristãos, que continuam vivendo mundanamente, agindo como gentios, como mundanos, mesmo dizendo que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus muda a realidade daquele estábulo quando nasce ali. A grande questão é o quanto o nosso coração está disposto para que no nosso coração Jesus venha a nascer. Enquanto isso acontecia ali naquele estábulo, a cidade continuava a viver a sua vida aleatoriamente. Poucos foram aqueles que tomaram conhecimento do nascimento do Messias.
poucos foram aqueles que abriram seu coração para receber a verdade do nascimento do Messias. Poucos foram aqueles que tiveram as suas vidas transformadas através do nascimento do Messias. A pergunta é: quem somos nós? Nós somos aqueles que receberam a mensagem e correram para louvar e bendizer o Messias, ou somos aqueles que olhamos e vimos acontecer e deixamos com que as coisas continuassem acontecendo à nossa volta, sem sermos atingidos e transformados por essa verdade transformadora? Quem somos nós? Quem sou eu ou você? Nós somos aqueles que acolheram a Cristo? Ou somos aqueles que simplesmente tomaram conhecimento, mas não receberam a Cristo? Somos aqueles que deixamos com que Cristo passasse pela nossa história, mas não fizesse morada para transformar verdadeiramente a nossa vida. Que o nosso Natal, irmãos, seja um momento de reflexão sobre o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. O Jesus que transforma. O Jesus que vem ao nosso encontro para morar no nosso coração e transformar o nosso coração. Mudar a nossa forma de viver. Mudar a nossa forma de ser. Por isso, quando ele encontra aquela mulher adúltera, aqueles homens queriam apedrejá-la, e ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a palavra de Jesus é a seguinte para ela: qual é? Vá, não peques mais. Porque o propósito do Evangelho não é condenar o que pecou, mas fazer com que aquele que pecou não peque mais, que mude, que transforme a sua realidade. E há um grande equívoco nesse discurso hoje, para acolher a homossexualidade. Algumas igrejas têm dito insistentemente que o Senhor Jesus as aceitam eles como são. É verdade, Cristo aceita. A igreja aceita. Nós aceitamos os homossexuais, os viciados, os drogados, todos eles como são. Mas o Evangelho aceita para que as suas vidas sejam transformadas pelo poder que há no Evangelho do Senhor Jesus. Essa segunda parte que eles estão esquecendo. Vai e não peques mais. Jesus acolhe a mulher adulta e diz: vai lá e continua adulterando. Não. Jesus vai e diz: não peques mais. O Evangelho é o Evangelho da transformação. O nascimento de Jesus é o nascimento da transformação. E aqueles que foram chamados por Cristo, que tiveram seus corações transformados por Cristo, vivem o Evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar. Pai querido, nós louvamos ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor Jesus nos foi dado em cumprimento das promessas, das profecias do passado. Que Cristo vem nascer, Senhor, se tornar homem, gente como nós, para mudar a nossa realidade de vida. Que o Cristo, Senhor, que nos foi dado, nasce em nosso coração para transformar a nossa vida, para mudar a nossa realidade, para nos dar um propósito, para nos dar a certeza da salvação, para nos darmos a certeza de que Tu estás presente na nossa vida e caminha conosco. Não estamos só. Louvamos, Senhor, o Teu nome, pelo advento do Cristo. Louvamos a Cristo por ter se deixado a glória dos céus e habitado entre nós. Celebramos o nosso Natal na certeza de que o Teu nascimento, Senhor, em nossos corações, é o nascimento da transformação. É a nossa oração. É o que nós te pedimos, louvamos, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Aleluia. Deus chama todos os povos, todas as nações. É um tempo, né? É o tempo de refletirmos da missão dele
da salvação. Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor Criador quer que todos tenham vida. O Senhor Criador ainda ama o que criou, porque o amor de Deus é além dos céus, que enviou o Senhor Jesus, o seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho, o seu amado filho. Venham, venham todos que querem vida. Vocês o que procuram a paz e tem sede de justiça, e quer vencer o mal ou escapar da morte, obter vida eterna, não está em religiões, mas se o homem se voltar para Deus, crer em Cristo. Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque o Senhor Criador quer que todos tenham vida. O Senhor Criador porque o amor de Deus é além dos céus, que enviou quem? O seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho, seu amado filho. Venham, venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz, os que procuram a paz e tem sede de justiça, e quer vencer o mal ou escapar da morte, obter vida eterna, não está em religiões, mas sim no homem se voltar para Deus, crer em Cristo Jesus. Antes de nós encerrarmos, vamos aos nossos avisos. Oremos pelo nosso irmão, presbítero César, que está internado. Ele colocou o stender de ontem para hoje. Está em recuperação. Graças a Deus correu tudo bem a cirurgia, mas vamos estar orando para que em breve ele possa estar de volta em casa. Era uma cirurgia importante, algo que ele tinha que fazer urgentemente. Então vamos agradecer ao Senhor porque correu tudo bem e orar para o seu pronto restabelecimento, tá bom? Amanhã o Conselho da Igreja vai estar reunido às 19 horas.
reunião para nomeação e eleição da mesa do Conselho e nomeação dos cargos para o ano de 2026. Então, reunidos amanhã. Lembrando que dia 19 nós temos a nossa reunião de fechamento de agenda com todos os irmãos, perdão, 19 não, 29, né? Era 19, né? Eu vou remarcar na agenda aqui a nossa reunião. As sociedades já fizeram as suas agendas, seus departamentos encaminharam. Então, por favor, quem não ainda fez a sua agenda, vamos estar fazendo finalização da agenda para o ano de 2026. Nós teremos o nosso culto na quinta-feira, nosso culto de Natal, às 19 horas, nossa congregação vai estar conosco. Se você não vai viajar, vai estar por aqui, venha para juntos cultuarmos ao Senhor no dia 25, tá bom? Então, às 19 horas. Mantida a nossa reunião de oração online amanhã no Facebook, terça pela manhã, reunião de oração presencial, e na quarta-feira não teremos a reunião, tá bom? Não teremos o estudo na quarta, o nosso culto será na quinta-feira. De igual forma, dia 31, tá bom? Dia 31, nós não teremos o culto, dia 31 é quarta-feira, né? Então teremos o culto quarta-feira às 19 horas, culto de ação de graças, de encerramento do ano, 7 horas da noite. No próximo domingo, nosso último domingo do ano, estaremos aqui agradecendo ao Senhor também pelas bênçãos recebidas. Teremos a comemoração dos aniversariantes do último quadrimestre, né? E também teremos uma comemoração, confraternização após o culto. Então venha, esteja presente no próximo domingo, no nosso culto de encerramento dominical, ok? Estamos em campanha para a quitação do imóvel. Nós temos hoje, irmãos, 25 contribuintes mensais e nós precisamos alcançar 50 contribuintes. Então, nós alcançamos apenas a metade dos contribuintes. Então, se você, membro da igreja, ainda não está como ofertante mensal, vá lá no cadastro, faça o seu cadastro. Se você não consegue fazer pelo celular, não tem problema. Nós temos ali atrás uma ficha física, é só preencher e me entregar para o tesoureiro, não tem problema. Precisamos que você peça às pessoas que você conhece, irmãos, parentes, amigos, membros de outra igreja, que possam se colocar como contribuinte mensal também, ajudando-nos a quitar o nosso imóvel. Ore por isso, trabalhe por isso, precisamos chegar a 50 pessoas que irão contribuir. Vamos ficar de pé para encerrar? Vamos orar, temos cantina, contribua com a cantina. Não vá embora antes de passar pela nossa cantina. Vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou logo após a bênção, tríplice amém. Que os irmãos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações infindáveis do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, sobre todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres.